Olá, caros ouvintes, e bem-vindos a mais uma narração. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com qualquer pessoa ou grupo que você conheça que possa se interessar pelo canal. Nós já batemos a meta dos 100 inscritos, mas eu quero que a gente continue crescendo cada vez mais para eu poder trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E quero agradecer também, é claro, aos nossos apoiadores que vocês estão vendo aqui na tela. Muito obrigado, vocês ajudam muito no meu trabalho aqui. E caso você queira se juntar a eles, nós temos tanto um Pix quanto um Apoia-se do canal, onde você pode receber narrações antecipadas e outros benefícios pela sua contribuição. Mas se você não puder, só deixa o seu like, deixa um comentário aí e compartilhe o vídeo, que isso já ajuda muito o canal. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Overlord, volume 6, capítulo 10. O trunfo mais poderoso. Parte 1. Quarto dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 10h31 da noite. Bem acima da capital real, havia um grupo de 4 pessoas voando como estrelas cadentes no céu noturno. 2 deles eram usuários de magia, sustentando continuamente a magia de voo, e os outros 2 eram seus passageiros. Um dos passageiros era um homem de armadura completa preta azeviche e carregava 2 espadas massivas nas costas, enquanto a outra era uma beldade com penteado de rabo de cavalo. Claro, se tratavam de Ainz e Narberal. Naquela manhã, os 2 haviam aceitado uma missão da Guilda dos Aventureiros de Erantel. Foram pagos com uma quantia sem precedentes de dinheiro. O cliente era o Marquês Raven. À primeira vista, parecia que o Marquês desejava contratar aventureiros para aumentar a segurança de sua propriedade em face dos recentes distúrbios cujas causas eram desconhecidas. Ainz não sabia a extensão de seus deveres e descobriria mais durante o progresso da missão. O real motivo era porque eles queriam suprimir a organização conhecida como 8 Dedos e esperavam que Momon lutasse ao lado deles contra o grupo mais forte do inimigo, os 6 Braços. Ainz não encontrou nenhum motivo para rejeitar esse pedido. Normalmente, os aventureiros tinham uma política implícita de ficar de fora dos assuntos nacionais, a fim de não terem de expulsar Ainz, ou melhor, Momon. Eles se deram ao trabalho de preparar um pedido adequado que servisse de disfarce e procuraram instigá-lo com uma recompensa bem generosa. Depois de pensar um pouco, Ainz aceitou sob uma pretensão de relutância, para não parecer um interesseiro. O problema era que ele tinha que ir para a capital com a devida pressa. Em Yggdrasil, havia pontos de referência que poderiam ser usados para se teletransportar de cidade em cidade, mas nesse novo mundo não havia tal coisa. Magia de teleporte era magia de 5º nível, que Momon e Nabi não deveriam poder usar, e viajar por terra a cavalo levaria o dia inteiro. Mas então, o que deveria ser feito? A resposta foi simples e fornecida pelos usuários de magia do Marquês Raven. Eles usaram magias de voo acelerado em combinação com a prancha flutuante, e juntos levaram Ainz e Nabi com eles para a capital a uma grande velocidade. Como fizeram isso? A resposta foi muito simples. Ainz e Nabi se sentaram na prancha flutuante, o que reduziu seu peso efetivo, de modo que carregar os 2 não os atrasaria significativamente. Desta forma, eles voaram direto para a capital durante o dia todo. No entanto, o tempo ainda estava muito apertado. Mesmo com o uso desse truque, eles já estavam atrasados. Por causa disso, Ainz estava um pouco preocupado. Se ele chegasse e soubesse que não era mais necessário, que tipo de recompensa, se ainda houvesse alguma, ele poderia reivindicar para si mesmo. Embora Ainz tivesse sido atraído pela grande recompensa que não tinha precedentes, era duvidoso que o solicitante estivesse disposto a pagar alguém que não tinha feito nada. Ainz suspirou silenciosamente. Parecia que ele estava rezando, como um funcionário com uma avaliação ruim de desempenho esperando algum tipo de bônus. Não importava os meios, ele precisava ganhar essa recompensa. Ele já havia decidido como a gastaria. Enquanto se motivava, Ainz viu a capital real pela primeira vez sob o céu da noite. Ele lamentou não ter tempo para apreciar a vista. A capital era escura, não parecia uma cidade movimentada. Mesmo assim, foi uma experiência fascinante para Ainz, cujos olhos podiam ver claramente na ausência de luz. Observando de cima, os olhos de Ainz notaram algo bem interessante: uma luz à distância. Embora fosse algo aparentemente sem importância, logo quando viu as chamas negras crescendo, ele percebeu que esta era uma situação de emergência. Espere, olha aquilo. Há um brilho de conjuração naquele lugar. Realmente, parece algum tipo de magia.
O usuário de magia que olhou para o lugar onde Ainz havia apontado o dedo não pareceu dar muita importância. Afinal, ele era um humano, e um humano teria dificuldade em enxergar o brilho através da escuridão e da distância, e mais dificuldade ainda para analisá-lo. Esse tipo de coisa é normal na capital então? Ou isso são fogos de artifício para me receber? O usuário de magia não riu da piada de Ainz. De fato, a expressão em seu rosto era muito séria. Aquele é um dos 8 locais que deveríamos atacar. Entendo. Achei que tínhamos chegado tarde demais, mas parece que vamos ter algum trabalho a fazer então. Sim, senhor. Vamos naquela direção, então. Parem. Parece que estão usando magias muito fortes lá. Se vocês forem pegos no fogo cruzado, podem acabar morrendo. Ainz desviou o olhar da expressão conflituosa do usuário de magia que parecia estar perguntando o que ele deveria fazer. Ele então se virou para Narberal. Nabi, use magia de voo e me leve mais perto. Ao meu sinal, me solte bem em cima deles. Certamente. 4º dia do mês do Baixo Fogo, 9º mês do ano, 10h33 da noite. Para Ivoai, que estava contemplando a morte certa, a pergunta do guerreiro negro soou absolutamente ridícula. No entanto, ela mudou de ideia imediatamente. Ao analisar a situação, os dois pareciam muito suspeitos. Afinal de contas, era um confronto entre duas figuras mascaradas, e não era impensável que eles pudessem ser vistos como conspiradores que estavam lutando entre si. Então, esperando que tivesse deduzido corretamente a identidade do guerreiro negro, Ivoai gritou: Herói negro, eu sou Ivoai da Rosa Azul. Ouça meu clamor como um aventureiro adamantina e por favor ajude-me. No momento em que ela fez seu pedido, Ivoai percebeu que havia cometido um erro. Ou seja, ela havia errado a diferença na força de luta entre ela e o inimigo. Mesmo com a ajuda de Momon o Negro, um companheiro aventureiro de rank adamantina, o que os dois poderiam fazer? O demônio que Ivoai estava enfrentando era algo que estava além da sua capacidade de derrotar, mesmo com a ajuda de Momon. Seria como usar uma folha de papel como escudo. De qualquer forma, ambos seriam rasgados pela tempestade furiosa diante deles. Se aceitasse o pedido de Ivoai, ela seria diretamente responsável por sua morte. O que ela deveria ter feito era dizer para que ele fugisse e, se possível, levasse os corpos de suas companheiras com ele. No entanto, compreendo. O homem ficou diante do demônio, protegendo Ivoai. Ivoai prendeu a respiração. No momento em que ele se pôs em sua frente, ela o confundiu com uma muralha maciça e robusta, do tipo que defenderia uma cidade inteira. Uma sensação de segurança e alívio a preencheu até as profundezas de seu coração, e o demônio que os confrontava inclinou a cabeça, como se fosse um plebeu mostrando a devida deferência ao seu rei. Mas não poderia ser respeito, só poderia ser uma zombaria. Será que esse demônio estava apenas brincando? Ora, é uma grande honra que se reúna a nós nesta noite. Posso perguntar-lhe seu nobre nome? Eu me chamo Jaldabaoth. Jaldabaoth? Ela ouviu a voz surpresa do homem debaixo da armadura negra, seguido por um resmungo. Que nome esquisito. Ela não achou estranho. Na verdade, Ivoai nem sabia o que pensar a respeito desse nome. Ela tinha bastante conhecimento de demônios e outros seres infernais, mas quase nada sobre esse nome. Jaldabaoth é? Que seja. Meu nome é Momon, e como ela disse, eu sou um aventureiro adamantina. Embora banhado pela desaprovação de Jaldabaoth, o guerreiro negro Momon continuou como se não tivesse notado nada. Então é isso que ele está fazendo. Ivoai pensou de maneira aprovatória. Para atrair seu oponente e aprender com ele, Momon exerceu sua disciplina de ferro e evitou que suas emoções aparecessem. Ficou claro o porquê o homem chamado Momon já era reconhecido como um aventureiro de primeira linha. Ivoai, que estava envergonhada do quão facilmente suas emoções assumiram o controle, se moveu para a sombra da capa carmesim de Momon, evitando distrair os dois de suas trocas de palavras. Mesmo que Momon parecesse bastante disposto a ajudar, ela teve a sensação de que estava atrapalhando. Momon e Jaldabaoth não se incomodaram a notar a presença de Ivoai. No momento em que ela se moveu, eles começaram um duelo de inteligência, cada um buscando os segredos do outro. Entendo. Posso então perguntar-lhe o porquê nos agraciou com sua presença esta noite? Foi um pedido. Um certo nobre nos contratou para defender sua propriedade, mas enquanto voava pelos céus acima da
da capital real, eu notei a sua batalha, achei que era uma emergência e naturalmente entrei em ação. O nobre em questão era o Marquês Raven, que solicitou a presença de aventureiros rank adamantina sem sequer se importar com o risco de entrar em conflito com a estrita regra dos aventureiros de não se envolverem em política. Podia-se dizer que ele estava precisando de mão de obra para lidar com a 8 dedos a qualquer custo. E qual é o seu objetivo aqui? Eu procuro um item poderoso capaz de nos invocar para o plano terreno, assim como nos comandar. Dito item, porventura, acabou parando nessa cidade e estamos aqui para recuperá-lo, é claro. E se nós simplesmente dessemos ele a você, isso não resolveria o problema? Infelizmente não. Só pode haver hostilidade entre nós. Mas que tipo de conclusão é essa, Jadabalf? Não há outro caminho senão sermos inimigos? É precisamente como diz. Ivoá inclinou a cabeça para a visão surreal diante dela. Eles estavam mesmo trocando informações? Qual sentido tinha nisso? Bem, creio que entendo a maior parte. Nesse caso, você será derrotado aqui, então. Algum problema com isso? Momon abriu os braços e as espadas grandes que se assemelhavam a extensões de suas mãos pareceram brilhar em resposta. Ah, mas isso seria um tanto inconveniente. Permitam-me resistir. Então, aqui vou eu. Ele deu um passo à frente. Não, isso não seria correto. Momon, que até então estava diante dela, simplesmente desapareceu. Em um piscar de olhos, ele estava envolvido em um intenso combate com Jadabalf. Ela havia se envolvido em uma luta que Ivoai não conseguia descrever com palavras. Os vultos de incontáveis espadas aparadas e estocadas pelas longas garras de Jadabalf eram vistos. Incrível! Existem muitas maneiras de se prestar elogios, mas neste momento, Ivoai, que estava encantada com um deslumbrante confronto diante dela, só pôde oferecer aquela única palavra. Os golpes que ela testemunhava ultrapassavam os ataques de todos os espadachins em sua memória. Ela viu a forma de um guerreiro envolto na escuridão do mundo, assim como a própria essência do mal destilado. Ela se sentia como as princesas dos cânticos dos bardos, e o guerreiro negro diante dela parecia um cavaleiro vindo em seu resgate. Um pulsar como a eletricidade passando pelo corpo surgiu de sua espinha indo até o meio de suas pernas, e o pequeno corpo de Ivoai estremeceu. Seu coração letárgico por mais de 150 anos parecia bater velozmente mais uma vez. Colocando as mãos no peito, ela descobriu, é claro, que não havia nenhum movimento ali. Mesmo assim, parecia real o suficiente para ela. Por favor, Momon-san, vença. Ivoai juntou as mãos em uma oração fervorosa, esperando que seu cavaleiro triunfasse sobre o terrível demônio diante dela. Jadabalf foi arremessado a uma boa distância, com um som metálico que não parecia ter vindo de um corpo de carne e osso. Embora permanecesse de pé, ainda estava derrapando no piso de paralelepípedos a um ritmo que desgastaria rapidamente as solas dos sapatos. Depois de várias dezenas de metros, ele finalmente parou e limpou o pó. Realmente espetacular. Cruzar golpes com um guerreiro tão implacável pode ter sido um erro da minha parte. Com um grande estrondo, Momon cravou sua espada profundamente na terra abaixo de seus pés. Ele então usou sua mão livre para tirar um pedaço de pedra do pescoço antes de responder calmamente. Eu já tive demais dos seus gracejos. Também está escondendo seu verdadeiro poder, não é? Parecia quase inacreditável que nenhuma das partes estivesse tendo tudo de si, mesmo com o escopo dessa batalha. Será que ele é um divino? Os descendentes dos seres conhecidos como jogadores. Esses eram pessoas que poderiam despertar poder incrível dentro de si mesmos. A teocracia Slane os considerava semideuses, ou mais precisamente, eram eles que carregavam a linhagem dos 6 deuses dentro de suas veias. Aqueles que tinham o sangue de outros jogadores eram denominados de forma diferente. Parecia muito provável que Momon fosse da linhagem de um jogador. Ou melhor, seria melhor dizer que nenhum humano poderia possuir tal poder caso não fosse descendente de um deles. Ora, parece que eu não consegui esconder isso de ti. Diga-me, és Momon-san, não é? De fato, Jadabalf, Momon é meu nome. Excelente. Então se prepare. Aspecto de demônio, asas tentáculo.
Asas brotaram das costas de Jadabalf, mas as penas que as cobriam eram anormalmente longas, evocando a aparência de tentáculos. Ele falou uniformemente com Momon, que permaneceu com a guarda alta. Reconheço tua força. Não há dúvidas de que o seu poder excede o meu. Embora isso não faça o meu tipo, permita-me o uso desse método. Sua defesa é formidável, mas o mesmo não pode ser dito desse pequeno empecilho do seu lado. Como lidará com isso? Talvez devesse se concentrar em defendê-la, não? Com isso, Jadabalf lançou uma chuva de penas. Suas pontas eram afiadas como bisturis, capazes de cortar com facilidade músculos e até ossos. E Voai estava indefesa diante desse intenso ataque. Ela não tinha mais mana para lançar sua parede de cristal. Tudo o que podia fazer era esperar impotente por um milagre. Como já vinha fazendo, Ivoai havia subestimado o guerreiro negro mais uma vez. Quando o som de metal ecoou, Ivoai olhou para cima e viu um escudo vivo na sua frente. Os restos estilhaçados das penas estavam espalhados por toda parte. Mesmo sendo algo capaz de destroçar um ser humano em segundos, ainda era uma visão muito bela. Que bom que você está bem, disse a voz máscula e solene. Seu braço girava a espada a uma incrível velocidade. Sua respiração estava regular e seu tom bem calmo, mesmo quando ele furiosamente defletia as penas que tentavam atacá-los. Seu ombro! Você se machucou? Uma das penas ficou cravada na ombreira de Momon. A dita pena tinha caído mole no ar depois de ser cortada e parecia mais uma decoração em sua armadura. Isso não é nada. Ataques deste nível não são dignos de consideração. Eu só estou aliviado que você esteja ilesa. Momon riu. Ivoai sentiu seu coração bater com um forte retumbar. Seu rosto estava abrasado sobre a máscara e parecia que estava queimando. Maravilhoso! Por defendê-la e a deixar imaculada, eu, Jadabalf, ofereço-lhe os meus mais sinceros parabéns. Realmente, uma exibição maravilhosa. Como eu já disse, Jadabalf, pare com seus gracejos. Diga-me, por que está tão longe aí? Com isso, Momon pegou Ivoai debaixo de um braço e a abraçou perto dele. Seu coração, outrora entorpecido, parecia querer pular até a sua garganta. Em sua mente, as estúpidas histórias de bardos idiotas continuavam a agitar seu cérebro repetidas vezes. Especialmente aquelas histórias em que o cavaleiro carregava a princesa enquanto lutava. Qualquer pessoa sensata perceberia que carregar um fardo enquanto lutava contra um inimigo forte não passava de tolice. No entanto... Peço perdão a todos os bardos que insultei. Um verdadeiro cavaleiro realmente carrega a frágil donzela em seus braços, lutando enquanto a protege. Minha nossa, no que estou pensando? Estou toda vermelha. Mas então, a alegria de Ivoai desapareceu em um instante. Ela estava se imaginando como uma princesa. No entanto, na realidade... Isso parece mais... Ela estava sendo carregada como bagagem debaixo do braço esquerdo de Momon. Ou melhor, essa era a melhor maneira de se fazer isso. Comparada a uma mulher adulta, Ivoai era pequena e leve. Para manter seu centro de gravidade, fazia sentido que Momon carregasse ela assim. Ela sabia que não tinha o direito de reclamar, e seu coração ainda queimava com a raiva de ver suas companheiras assassinadas. Ela sabia muito bem que este não era o momento para tamanha tolice, mas mesmo assim, não havia maneira de acabar com a infelicidade dentro de seu coração. Talvez se ela o tivesse abraçado por vontade própria, poderia ter facilitado as coisas para ele, mas ela não estava confiante que seria capaz de se segurar a ele caso ele escolhesse lutar naquelas velocidades alucinantes novamente. Então ficou quieta. Ivoai mais uma vez assistiu à batalha se desenrolar entre Momon e Jadabalf. A distância entre os dois se ampliara mais do que antes, mas para o guerreiro de primeira classe e o demônio de superclasse, parecia pouco mais que um passo extra para os dois. Então, devemos continuar? Não. É hora de eu me retirar. Como lhe disse anteriormente, meu objetivo não é derrotá-lo. Logo engolfarei parte da capital real nas chamas do inferno. Uma vez que tenhamos estabelecido nossa conflagração, tenho certeza de que certamente o enviaremos para o submundo em cima de uma pira de chamas do purgatório. Com isso, Jadabalf deu meia volta e desapareceu. Seus movimentos não pareciam apressados, mas em instantes a distância entre eles se alongou, fazendo-o desaparecer na noite. Não, isso não é bom. Momon-san, se não o seguirmos... Quando Jadabalf desapareceu de vista, Ivoai começou a entrar em pânico, mas Momon sacudiu a cabeça. Não posso.
Ele recuou justamente para realizar seu plano. Se eu o perseguisse, ele lutaria com tudo. E se fizesse isso... Momon não teve que terminar a frase para que Ivoá entendesse. Você seria pega no fogo cruzado e morreria. Ele provavelmente ia dizer algo nesse sentido. Mas mesmo se eles ficassem parados, esse demônio desprezível certamente usaria ataques que atingiriam Ivoai. O fato de que Momon tinha defendido Ivoai provava que ela tinha valor como refém. Momon se arriscara para salvar sua vida, mas ela não fora capaz de fazer nada para ajudá-lo. Ela começou a se odiar por isso e pensar que alguém como ela tinha dito coisas tão injustas para Climb. E então, Nabi, o que acha que devemos fazer? Em resposta, uma mulher desceu lentamente do céu. A equipe de Momon, o herói negro, incluía a usuária de magia conhecida como a Bela Princesa. Anteriormente, Ivoai havia zombado da vaidade de tal apelido, mas agora, com a pessoa real na frente dela, ela se via prendendo a respiração. Era extremamente linda. Uma estrangeira com aparência assim, ela deve ter vindo do sul. Ivoai continuou a observá-la, incapaz de desviar o olhar. Momon-san, por que não vamos para a residência do nobre que nos contratou, como planejávamos originalmente? Você acha que devemos ignorar esse Jaldabaoth? Eu não estou aqui para impedir os planos dele? Talvez, mas ainda devemos obter a permissão do cliente. Isso parece ser o mais importante agora. Tem razão. Com isso em mente, sugiro soltar essa mosquito gigante. Hã? Ah, sim, me perdoe. Eu estava preocupado que você fosse atingida por aquele ataque de agora. Momon lentamente baixou Ivoai para o chão. Não, por favor, não se importe comigo. Jamais duvidaria de vossa intenção. Ivoai curvou-se profundamente para Momon. Agradeço encarecidamente por toda a vossa ajuda. Permitam-me apresentar-me humildemente a vós. Me chamo Ivoai, aventureira de rank adamantina da equipe Rosa Azul. Não precisa ser tão formal. Eu sou Momon, um aventureiro adamantina como você. A usuária de magia ali é minha companheira, Nabi. Então, o que pretende fazer agora? Elas são suas companheiras? Se precisar de alguém que as carregue para você, não me importo em ajudar. Ele apontou para Gagaran e Tia. Sou profundamente grata por sua oferta, mas não há necessidade. Nossas colegas devem chegar em breve. Talvez elas possam usar magia de ressurreição aqui mesmo. Magia de ressurreição? Vocês conseguem usar? Ah, sim. A nossa líder de equipe, Latios, pode trazer os mortos de volta à vida. Ah, sim, faz sentido. Então, se não se importar em responder, o quão longe alguém pode lançar uma magia de ressurreição? Como assim? Bem, digamos que você quisesse ressuscitar essas duas. Se você lançar sua magia de longe, no Império, por exemplo, onde elas ressuscitariam? No Império ou onde seus corpos estão? Por que será que ele está tão interessado na magia de ressurreição? Ivoai pensou. Talvez fosse curiosidade? As pessoas que poderiam usar o 5º nível de magia divina eram muito raras, então não era incomum estar interessado nesse tópico. Talvez alguém importante para ele tenha morrido. Nesse caso, a resposta de Ivoai seria cruel para as esperanças de Momon. Ela só podia rezar que esse não fosse o caso. Não tenho certeza dos detalhes, mas sei que a Latios precisa estar muito perto para lançar uma magia de ressurreição. Então, com relação à sua pergunta, seria impossível lançar algo assim do Império, Momon-sama. Então outra pergunta. Depois da ressurreição, as duas seriam capazes de lutar imediatamente? Seria impossível. Ivoai respondeu. A magia que Latios usava era uma do 5º nível chamada de ressuscitar morto. O processo de ressurreição drenava enormes quantidades de força vital da vítima. Aventureiros de ranks ferro e abaixo seriam reduzidos a cinzas caso fosse lançado neles. Já aventureiros em posição adamantina poderiam ser revividos sem problema, mas a ressurreição drenaria muita energia vital e eles não seriam capazes de se mover. A recuperação dessa energia vital levaria muito tempo. Se Jaldabaoth estivesse correto, não só ainda estavam em perigo, mas também seriam privados de uma grande quantidade de poder de luta. Não, sob estas condições ninguém pode lutar com o Jaldabaoth além do grande homem diante de mim. Ressuscitar as duas não alteraria em nada as circunstâncias. Seria mais sensato elas se concentrarem na recuperação depois da ressurreição. Sei, acho que entendi o básico agora. Se possível, gostaria de conhecer essa dama chamada Latios. Teria algum problema em esperar por ela aqui com você? O quê? Por que você quer ver a Latios?
As palavras de Evil-Eye já haviam saído de sua boca antes que ela pudesse recuperar a compostura. Ela não entendia por que tinha dito tal coisa. No instante em que ouviu Momon dizendo que queria ver Laccius, seu coração se encheu de ciúme. Ela mesma ficou em choque, o que por sinal alarmou Momon. Debaixo da máscara, seu rosto começou a ficar vermelho de vergonha. Ela ficou contente por seu manto também cobrir as pontas das orelhas, que também tinham ficado vermelhas. Eu só estava pensando em perguntar sobre magia de ressurreição e também para conhecer a líder da Rosa Azul, já que são aventureiras no mesmo nível que eu. Eu as considero minhas senpais, se assim posso dizer. Jadabalf pode ter ido embora, mas não há garantia de que ele não retornará. Meu pedido a incomoda por acaso? Não, não é isso. Me desculpe por ter gritado com o senhor. O ressentimento em seu peito desapareceu no momento em que ela ouviu o nome de Jadabalf. Ela sabia que precisavam estar com a guarda alta contra ele. Mas analisando a conversa, eu devia ter previsto isso. Mas e quanto a ficar atento com relação a Jadabalf? Será que isso significa que ele quer me proteger? Bem, enquanto esperamos, se importaria em me dizer o que aconteceu? Antes disso, preciso cuidar dos corpos das minhas companheiras. Não posso simplesmente deixá-las aqui. Se importaria em aguardar um tempinho? Claro que Momon não teve problemas com isso, e então Evil-Eye foi até os corpos. Ela pensou que tinham sofrido queimaduras graves, mas parece que as chamas demoníacas só tinham queimado a alma em vez da carne. Os cadáveres estavam imaculados, como se não tivessem sofrido nenhum ferimento. Depois de fechar os olhos e cruzar os braços dela sobre os peitos, Evil-Eye retirou um item conhecido como sudário do sono e começou a envolver Tia nele. O que é isso? Um item mágico que interrompe o processo de decadência e rigor mortis de um corpo quando envolve seus corpos. É muito útil para aqueles que vão receber magia de ressurreição. Enquanto observava, Momon notou durante a resposta de Evil-Eye que ela estava tendo dificuldade em envolver a estrutura volumosa de Gagaram. Então ele decidiu dar uma ajuda, levantando o corpo dela com sua incrível força de braço. Quando os corpos foram envolvidos pelo sudário, Evil-Eye uniu solenemente as palmas das mãos, rezando pelas almas dos mortos e para que Laccius as revivesse. Obrigada pela sua ajuda. Não foi nada, mas como eu estava perguntando antes, poderia me dizer o que exatamente aconteceu aqui? Evil-Eye assentiu e começou a relatar os eventos que haviam ocorrido, o que ela sabia, o que planejavam fazer, a história do encontro com a empregada inseto e a batalha em que Jadabalf fizera sua entrada. Enquanto ela falava de como quase havia exterminado a empregada inseto, uma mudança veio sobre Momon e Nabi, que estavam ouvindo a história em silêncio até agora. Então, você a matou? Suas palavras soavam neutras, mas a raiva por trás delas era inconfundível. Evil-Eye ficou alarmada. Por que ele ficaria com raiva por ela ter matado a empregada de Jadabalf? Mas ela decidiu terminar de contar a história. Não a matamos. Jadabalf apareceu antes que pudéssemos fazer isso. Então foi isso. Faz sentido. A raiva então desapareceu e Evil-Eye se perguntou se ele realmente estava zangado antes, mas os olhos frios da silenciosa Nabi ainda estavam cheios de fúria. Era difícil dizer se ela desprezava a todos dessa maneira ou se Evil-Eye era especial. Momon tossiu e então perguntou: Então, se não tivesse tentado matar a empregada inseto, acha que Jadabalf teria atacado você? Evil-Eye imediatamente percebeu o porquê Momon estava com raiva. A empregada inseto tinha sido neutra até então, e pelo que ela sabia, o ataque delas teria sido gatilho para os presentes eventos. Elas haviam pisado na cauda de um tigre que deveriam ter evitado. Era natural que aventureiros evitassem batalhas desnecessárias. Se um grupo de aventureiros de alto nível não soubesse disso, apenas traria desgraça para sua liga e até mesmo para o próprio Momon. Deve ser por isso que ele parece tão irritado. Mesmo assim, Evil-Eye não pôde concordar totalmente com essa linha de raciocínio. Jadabalf disse que consumiria parte da capital nas chamas do inferno. Uma empregada que segue alguém assim não tem a melhor das índoles. Acredito que a decisão das minhas companheiras de lutar contra ela foi a decisão correta. Evil-Eye insistia que havia um bom motivo para isso. A empregada era nitidamente mais forte que Gagaram
Aran e Tia, e mesmo assim elas optaram por lutar por algum motivo. Ela tinha que acreditar que suas companheiras tinham uma boa razão para fazer o que fizeram. Ivoai na defensiva e Momon silencioso olhavam um para o outro, como se observassem através da máscara e do elmo fechado. Embora nenhum dos dois pudesse ver o rosto um do outro, Ivoai tinha certeza de que estava olhando nos olhos de Momon, e no final, foi Momon que foi o primeiro a desviar o olhar. Ah, sim, é como você diz. Você está correta. Peço que me perdoe. Momon abaixou a cabeça para ela, e isso chocou Ivoai. Mesmo que sua crença em suas companheiras fosse firme, ela ainda não podia fazer seu salvador se rebaixar desse jeito. Ah, não abaixe a cabeça. Alguém tão maravilhoso quanto o senhor deveria... o que eu estou dizendo? Ao perceber o que ela havia dito, Ivoai soltou um grito patético. Embora fosse verdade que Momon fosse um indivíduo notável, usar a palavra maravilhoso para descrevê-lo era um tanto inapropriado. Ivoai gritou por dentro. Eu não consegui agitar. Ele é tão descolado. É errado me sentir como uma menininha novamente depois de centenas de anos? Ele é um poderoso guerreiro que é mais forte do que eu, então... Ivoai olhava para Momon como se fosse uma colegial apaixonada, e considerando o humilde modo que ele pediu desculpas, isso significava que ela ainda tinha uma chance, senão suas chances seriam minúsculas. O corpo de Ivoai parou de se desenvolver quando ela tinha 12 anos. Como tal, ela não possuía nenhuma das curvas que os homens queriam ver. Então, se fosse para induzir o fogo da luxúria nos outros ou satisfazer a luxúria alheia, ela passaria por grandes dificuldades. Claro, havia homens que ficariam muito atraídos por ela mesmo assim, claro, como um Pidiri, por exemplo, mas era uma minoria. Com uma beldade como Nabi nas proximidades, suas chances pareciam ainda mais escassas. Enquanto Ivoai reunia coragem para vislumbrá-lo, ela percebeu que Momon e Nabi estavam olhando juntos para o céu noturno. Ela não entendeu bem o que eles estavam fazendo no início, mas então ela se lembrou de como havia gritado agora há pouco. Então os dois provavelmente haviam considerado o grito dela como um aviso de perigo se aproximando. Não foi nada disso. Ela se sentiu tão envergonhada que ficou à beira das lágrimas. Acho que você se enganou. Não estou vendo nada no céu, disse Momon enquanto examinava o céu ao redor. Não era nada. Eu realmente sinto muito. Sem problemas. É melhor estar enganado do que acabar sendo emboscado. Nabi colocou a espada de volta às costas de Momon enquanto ele respondia Ivoai com uma espada na mão. Sua gentileza deixou Ivoai sem palavras. Naquele momento, a borda de sua visão se iluminou. A cor não era o branco puro da magia, mas um vermelho malévolo, a cor de uma labareda rugindo. Momon-san, olhe lá. Quando Nabi disse isso, os dois se viraram contemplando o brilho carmesim. Os olhos de Ivoai se arregalaram, pois ela sabia o que, ou melhor, quem causara o fogo. O quê? Aquilo é... O fogo carmesim cuspia línguas de fogo em direção ao céu, como se quisesse queimar o próprio firmamento. Tinha facilmente mais de 30 metros de altura, e Ivoai mal podia imaginar o quão grande era, várias centenas de metros, talvez até mais. A parede de chamas balançava como um véu e envolvia a cidade como um círculo. Ivoai, que ficou chocada com a visão que fugia toda lógica, ouviu uma voz masculina suave em seu ouvido. As chamas de Gehenna. Como se o pescoço dela tivesse molas, ela virou a cabeça para o lado para encarar Momon. Mas o que é aquilo? Momon-sama, você sabe o que são aquelas chamas? Os ombros de Momon tremeram um pouco quando ele respondeu, com uma falta de confiança que era incomum a ele. Bem, não tenho muita certeza. Preciso confirmar umas coisas, então te conto. Pode ser? Sim, tudo bem. Eu preciso discutir algo com a Nabi. Por favor, nos dê licença. Eu não posso acompanhá-lo? Não. Essa é uma conversa entre companheiros de equipe. Seria melhor ser algo privado. Então, com licença. O que Momon disse era tão básico, tão óbvio que Ivoai se sentiu envergonhada por ter perguntado. Seus olhos errantes se fixaram na mulher conhecida como a Bela Princesa. No rosto dela havia um sorriso triunfante. Poderia ter sido um engano, ou sua mente pregando peças nela. Ivoai nem sequer poderia afirmar que era mesmo o caso, mas era natural que uma mulher se sentisse superior às outras quando um grande homem prestava atenção especial nela. Ivoai foi incapaz de reprimir a sensação
emoção estranha que fervia dentro dela. Era uma raiva nauseante, as chamas do ciúme. Ele não é apenas forte, ele também sabe de coisas que eu nunca ouvi falar. Eu nunca encontrarei um homem assim novamente. Mulheres, em geral, eram naturalmente atraídas pelos fortes. Esse traço evolutivo também era visto em parte considerável das humanas. Quando ameaçadas por uma poderosa força externa, se desencadeava um instinto reprodutivo para se unir a um homem forte e criar seus filhos, recebendo proteção para si mesmo e seus descendentes. É claro que nem todas as mulheres selecionariam um homem dessa maneira. Personalidade, aparência e vários outros fatores influenciavam no conceito de amor. Mesmo assim, havia uma inclinação muito forte de boa parte delas a procurarem parceiros fortes, e Evil Eye menosprezava essas mulheres. Só porque é fraca tem que procurar alguém para te proteger? Patético. É melhor se tornar forte por si mesma e não precisar de ninguém para isso. Bem, foi o que eu sempre acreditei, até agora. Se Evil Eye deixasse um homem desses escapar, quando ela encontraria alguém que pudesse satisfazê-la de tantas formas novamente? Evil Eye não envelhecia, mas Momon certamente envelheceria e morreria antes dela. Independentemente dos meios e do quanto ela tentasse, Evil Eye nunca seria capaz de dar filhos a Momon. Décadas mais tarde, ela com certeza estaria sozinha novamente. Ainda assim, ela achou que seria bom viver como uma mulher pela primeira vez em sua vida. Outra mulher pode dar filhos a ele. O mais importante é o nosso amor. Uma amante ou duas não seria problema. Eu não me importo com isso. Espero que espere um momento. Sinto muito, senhorita Evil Eye. Ah, sim, eu que me desculpo. Eu me distraí pensando em outras coisas. Coisas para discutir com a minha equipe. Vou esperar o senhor aqui. Verdade fosse dita, ela não queria se separar dele, mas também não queria ficar perto da mulher a quem havia forçadamente admitido sua derrota. Claro, ela não podia dizer uma coisa dessas em voz alta. Ninguém queria uma mulher que fosse muito grudenta. Os homens eram criaturas que quanto mais se tentasse prendê-los, mais para longe fugiriam. Ela se lembrou das conversas que ouvira nas tavernas. Ela riu disso na época porque achava que não tinha nada a ver com ela. Quem diria? Mesmo essas banalidades têm seus usos. Eu deveria ter prestado mais atenção. Será que é tarde demais para mim? Será que ainda tenho tempo para aprender a ser mulher? Enquanto observava as silhuetas dos dois aventureiros mais ao longe, a cabeça de Evil Eye começou a se encher de pensamentos malucos. Ela sabia que agora não era a hora de fantasiar sobre coisas ociosas, mas sabia muito pouco sobre o que estava acontecendo e ainda menos sobre como proceder, e por isso não fez nada. Mesmo assim, Evil Eye entraria em uma batalha em que poderia morrer. Nesse caso, ela poderia muito bem suspirar e considerar seriamente outra coisa para evitar se afogar em desalentos. Será que vale a pena? Ela não sabia para que servia seu corpo se ela não podia ter filhos, mas ainda valia a pena pensar nessas coisas. Derrotar Jadabalf e fazer um futuro juntos. O fogo no coração de Evil Eye subiu aos céus, como se desafiasse a muralha de fogo de Jadabalf. O único que pode derrotá-lo é você, Momon-sama. Então vou me livrar de qualquer lixo no caminho dele. Se a empregada aparecer de novo, eu matarei ela. Já fui o ser amaldiçoado conhecido como Landfall. Então não me menospreze, Jadabalf. Enquanto isso, não muito longe dali, eu não acho que ela será capaz de nos ouvir aqui. Seria muito difícil nos ouvir de tão longe. Mesmo assim, é melhor prevenir. Ainz ativou um dos itens de dinheiro. Tinha o poder de evitar escutas de conversa. Parecia um desperdício, pois era um item de uso único. No entanto, ele sentia que não tinha escolha. Então, Nabi, creio que entendi a maior parte do plano de Demiurgo, mas quanto mais complexa a máquina, até mesmo um grão de areia pode fazê-la sair do controle. Isso também se aplica aos esquemas e planos. Evite agir como se já tivéssemos vencido. Só porque temos a vantagem não significa que estamos no controle. Você entendeu? Sim, como esperado do nosso Supremo Soberano. O louvor de Narberal veio do fundo de seu coração. Ainz aceitou com um aceno régio de sua cabeça. Era como se estivesse dizendo que tudo estava indo conforme o planejado. Ah, quem me dera! Ele se sentia como se estivesse sendo afogado num lago formado de seu suor frio inexistente. Ele não conseguia nem entender o que levara Demiurgo a criar esse esquema. Ainz tinha simplesmente entrado na batalha com a ideia de mostrar suas habilidades de luta em uma batalha de estreia na capital real. O choque de descobrir que seu oponente era
Demiurgo havia destruído totalmente sua compostura. Apenas a supressão emocional exclusiva dos seres mortos-vivos o tinha mantido calmo. Depois disso, ele pensou que lutaria apenas contra 8 dedos, mas então soube que estava lutando ao lado de aventureiras adamantina. Por não saber o que estava acontecendo, Ainz quase desistiu de pensar e apenas seguiu o fluxo. Falar sem pensar nessas condições soaria totalmente antinatural. Ainz sabia que era extremamente perigoso fingir compreensão sendo totalmente ignorante sobre o tema. Recapitulando suas atitudes até então, talvez tivesse sido mais sensato revelar sua falta de conhecimento, mas dadas as circunstâncias em que ele se encontrava, isso seria um tanto perigoso. Afinal, um ser supremo digno de lealdade teria que demonstrar uma quantidade adequada de conhecimento prévio. Se um ser superior, especialmente no nível de um CEO, se mostrasse incompetente demais, seus subordinados perderiam a confiança nele. Portanto, ele havia atormentado incansavelmente as suas células cerebrais inexistentes para produzir o aforismo que ele acabara de dizer. Talvez Narberal fosse demasiadamente sonsa, ou as palavras que ele proferiu tivessem sido inesperadamente significativas, mas os olhos de Narberal estavam cheios de respeito. Sendo assim, Ainz fez um pedido sob o pretexto de ordená-la. Então, para garantir o sucesso da operação de Demiurgo, faça contato com ele. Eu não o farei porque aquela mulher está de olho em cada passo que eu dou e no momento não posso usar magia. Essa Evil Eye não parece abaixar a guarda. Sinto algo estranho vindo dela. Acho que ela está começando a suspeitar de mim. É o que o senhor acha? Eu duvido muito. Ao meu ver, o motivo dela estar observando o senhor é por causa de outra coisa. Ainz olhou para Narberal enquanto tentava não deixar óbvio que ele estava encarando. Talvez. Eu basicamente entendo como ela pensa. Creio que quando deixei transparecer minha raiva ao falar de Entoma tenha sido um erro fatal. Talvez eu devesse tê-la matado sem hesitação. Não houve resposta para suas palavras. Quando ele ouviu que Entoma quase foi morta, a raiva de Ainz se acendeu. Embora tivesse sido suprimida em um instante como todas as emoções intensas, naquele instante ele estava cheio de raiva assassina. Foi um milagre ele não ter cortado prontamente a cabeça de Evil Eye com sua espada. Ele havia suprimido sua intenção assassina e optado por agir pela razão, pois concluíra que matar Evil Eye teria sido contraprodutivo. Isso no fim acabou produzindo bons resultados, pois logo ele conheceria alguém capaz de usar magia de ressurreição. Ele estava saindo no lucro. Arruinar vantagens desse tipo seria um grande desperdício. Sabe, acho que amadureci um pouco. Estou aprendendo a me controlar. Se não fosse pela lavagem cerebral de Shalltear, era possível que ele tivesse ignorado os ganhos potenciais para Nazarick e matado Evil Eye ali mesmo. A grande tumba de Nazarick e os NPCs criados por seus antigos amigos eram tesouros que Ainz queria proteger. Ele não perdoaria qualquer tentativa de manchá-los. Para esse fim, ele também tinha que considerar o que era mais importante e quais escolhas fazer para alcançá-los. Isso era maturidade. Ainz refletiu que sua competência havia crescido para combinar com sua experiência, e sua ilusão de rosto sob o elmo fechado sorriu para si mesmo. Nesse ritmo, não havia dúvida de que ele seria capaz de se tornar um verdadeiro governante de Nazarick. Ou melhor, ele pelo menos esperava alcançar esse estágio. Antes disso, eu tenho que evitar decepcionar as pessoas ou sofrer grandes contratempos. É muita pressão. Como esperado do Ainz-sama, o senhor viu completamente as intenções daquela mulher. Tamanha perspicácia só é presente naquele que nasceu para governar todos nós. Não precisa de tantos elogios, Narberal. Mais precisamente, foi o meu ato falho que levou à sua suspeita. Ainz acenou para Narberal em um gesto que também escondia seu acanhamento. Então, com uma voz em tons de aço, ele emitiu seu comando. Vamos, Narberal. Vá e descubra todos os detalhes desse esquema e, com precisão, os reporte para mim. Além disso, diga ao Bedo que se isso se prolongar demais, teremos que nos juntar para limpar a bagunça de Jadabalf. Narberal fez uma reverência e lançou uma magia. Dentro de seu coração, Ainz se alegrou. Ele não mentiu para Narberal. A magia que Ainz usava atualmente, Guerreiro Perfeito, significava que ele não podia usar magia. Sendo assim, usar Narberal para lançar uma magia dimensão
mensagem para Demiurgo era apenas lógico, mas havia outro motivo, um que ele não podia dizer em voz alta. A fim de fingir que já havia entendido os planos de Demiurgo e não deixar Albedo e Demiurgo suspeitarem de nada, ele tinha que minimizar o seu contato com eles. Se ele designasse Narberal para fazê-lo, seria como jogar telefone sem fio, ou como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Contudo, um pequeno risco que ele precisava correr. Isso ainda não era nada comparado a danificar sua imagem como supremo governante da grande tumba de Nazarick. Ainz então se dirigiu lentamente para Evil Eye. Enquanto Narberal conversava com Demiurgo, cabia a ele mudar o foco de sua atenção. Ai, espero conseguir pensar em um bom blefe. Falando nisso, essa menina é um tanto poderosa. Como será que é a sua aparência debaixo daquela máscara?